Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje de manhã na nossa live eu falei para vocês que as nossas próximas aulas seriam para entender como que a diversidade de espécies no planeta Terra ela foi sendo construída e ela é construída ao longo do tempo, né? Porque novas espécies, esse processo de especiação, ele é um processo contínuo, assim como a evolução, tá? Então, é a nossa aula 30 sobre especiação. Nós já vimos as características, né, e as teorias lamarckistas, darwinistas e neodarwinistas, né, sobre o processo evolutivo. E essas teorias da evolução, elas tentam explicar, né, como que a diversidade de espécies, de seres vivos, ela foi sendo moldada através da ação dos fatores evolutivos, da evolução, que é algo que é fato, tá? Existe e várias evidências e argumentos comprovam isso, ok? Agora, nessa aula, a gente vai ver de fato como as espécies, elas aparecem, né? E elas são originadas, elas são formadas, ok? Então, esse processo de formação, origem de novas espécies é denominado de especiação. E aqui a gente tem exemplos, né, de diversidades dessas espécies. Então, espécies distintas, né, aves, mamíferos, a espécie humana, certo? Que têm histórias evolutivas distintas, né? E uma observação que em relação à teoria de Darwin, aqui a gente vê borboletas e essas borboletas aparentemente elas são da mesma espécie. Elas são muito semelhantes morfologicamente, externamente, mas elas possuem variações que podem ocorrer desde variações dentro da própria espécie, né, por causa dos processos mutacionais, dos processos de recombinação gênica, de segregação independente e da própria seleção natural, ou variações que são tão extremas que levam a esses indivíduos a serem classificados, né, e a serem espécies distintas, ok? E aí a gente traz alguns personagens dentro desse contexto. O primeiro deles é Carl von Linné. Então Linné, ou Linneu, né, como a gente conhece, ele foi muito importante nesse processo, né, de conhecimento da biodiversidade, porque foi Linneu que estabeleceu o que a gente chama de nomenclatura binomial. À medida que a ciência vai caminhando, vai progredindo, as espécies elas vão sendo descobertas, certo? Então, à medida que essas espécies vão sendo descritas, descobertas, conhecidas, o número de indivíduos também conhecidos também vai crescendo. Então, a nomenclatura, né, de Linneu, essa nomenclatura binomial deu um nome comum, tá, a essas espécies. Por exemplo, nós, a espécie humana, cada um de nós tem um nome: Fabiana, João, Peterson, né? O Petinho aqui, ó, C, que tá me ajudando aqui, eu tô falando dele porque ele tá me ajudando aqui na gravação. Ser único, indescritível, né? Presente aqui, figura ilustre do nosso ArtSeb. Mas cada um tem o seu nome comum, né? Mas todos nós temos o nome da espécie, que é Homo sapiens, tá? Isso se estende para todas as outras espécies. Então, de acordo com Linneu, um conjunto de seres vivos dotados de grande semelhança física entre si demonstra um padrão típico de um grupo como um todo, certo? Que foi a base, o norte para essa classificação binomial. Outro personagem importante é Ernest Mayr, ou Mayr, né? Ernest Mayr. Qual é a importância desse senhor aqui, né? Dessa figura? É que ele estabeleceu o conceito de espécie, né? Como um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de cruzar e deixar descendentes férteis, estando reprodutivamente isolados de outras espécies. Esse conceito de Mayr é o conceito ecológico ou o conceito biológico de espécie.
tá? Por que eu estou frisando isso? Porque nós temos outros conceitos de espécie, conceito genético, conceito evolutivo, enfim. Mas cabe para nós agora, nesse momento, esse conceito biológico, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, relacionados aos micro-organismos, que também são descritos como espécies novas, espécies já conhecidas, espécies que precisam ser descobertas, enfim. E nós temos aqui o nosso cladograma, ou a nossa árvore filogenética. Por que essa árvore filogenética é importante? A gente vê que tem uma linha evolutiva e tem umas bifurcações. E tem um ponto de partida. Esse ponto de partida é o ancestral de todos esses indivíduos. E em cada uma dessas bifurcações é o momento na escala evolutiva que surgiu uma nova espécie, tá? Então, por exemplo, as bactérias, fungos, né, insetos, peixes, répteis e por último aqui os mamíferos, ok? Então, essas espécies elas vão compartilhar condições derivadas, ou seja, condições secundárias. Um vai herdando do outro, ok? Mas o que precisa acontecer? Durante a evolução tem o que a gente chama de equilíbrio pontuado. O que é o equilíbrio pontuado? Vai precisar acontecer algo durante esse processo evolutivo. Tem um ponto aqui, ó, em comum, em que essa espécie, uma única espécie, ela vai bifurcar e vai gerar duas espécies distintas. E o que precisa acontecer para que esses indivíduos, para que essa bifurcação ela aconteça? Principalmente a interrupção do fluxo gênico, tá? Quando a gente fala de espécie, a gente tem que considerar uma população, tá? Então, o conceito de população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que compartilham ao mesmo tempo o mesmo espaço, tá? E aí nós temos essas populações. E essas populações, elas vivem num único ambiente. Para formar uma nova espécie, tem que acontecer 3 processos principais, tá? Primeiro deles, o isolamento, a separação desses indivíduos dessa população e o isolamento, que a gente chama de isolamento geográfico. Vamos pegar um exemplo que, por exemplo, eu tenho uma população de primatas, certo? E esses primatas vivem em uma determinada área. Ocorre um alagamento extenso, né? Rompimento de uma represa natural e um alagamento, e gera um rio entre esses dois, nesse ambiente, e separa esses grupos, essa população em 2 grupos. Isso é isolamento geográfico. Tem um grupo separado geograficamente de outro. É o primeiro processo que precisa acontecer, tá? Então aqui, ó, nós temos plantas. No nosso exemplo, nós temos plantas com folhas médias em um ambiente razoavelmente, com uma umidade razoável e uma temperatura amena, ou seja, é um ambiente ideal, favorável para o crescimento e estabelecimento dessas espécies, tá? Essas plantas, elas possuem sementes adaptadas para ambientes de clima muito árido, e essas plantinhas menores, tá? E as plantinhas maiores possuem uma adaptação para sementes adaptadas a ambientes mais úmidos. Então eu tenho sementes de ambiente seco e sementes de ambientes úmidos, tá? Por processo de seleção natural, deixa eu passar aqui tudo isso. Por processos de seleção natural, esses indivíduos que têm essa característica favorável para esse ambiente, eles conseguem se reproduzir e passar essa característica geneticamente para os descendentes, aumentando esse número dessa população, o número de indivíduos dessa população, a densidade populacional, tá? Então, o que ocorre com o fluxo gênico nesse processo? Ocorre que há uma alta flutuação de genes, há uma alta quantidade de fluxo gênico. Quando esse fluxo gênico ele é interrompido,
né, esses indivíduos eles não conseguem mais polinizar ou intercruzar uns com os outros, não tem mais como trocar o gene de um indivíduo com o outro, porque eles não estão se reproduzindo, eles não estão trocando esse gene. É o que a gente chama de interrupção de fluxo gênico. Essa interrupção de fluxo gênico vai diminuir o número de alelos nessa população, tá? E aí, junto com o isolamento geográfico, que a gente tem um exemplo aqui, ó, esse é um experimento que foi desenvolvido para mostrar como que essas espécies, didaticamente, né, como que essas espécies elas passam por esse processo de especiação. Eu tenho uma única população, vamos levar em consideração que sejam abelhas, tá? Então, eu tenho uma única população de abelhas com característica X. Aqui no caso, ó, a coloraçãozinha delas é amarelo, assim, alaranjado. Essa população, ela foi dividida e colocada em colmeias diferentes, em caixas, né? Em caixas diferentes e foi colocada alimentação para elas conseguirem sobreviver. Esse primeiro tópico aqui, ó, as primeiras caixinhas, a separação desse grupo representa um isolamento geográfico. Esse grupo de abelhas está isolado desse outro, mas continuam sendo a mesma espécie. Se esse isolamento ele permanece, ele perdura, esses indivíduos eles não vão conseguir trocar os genes entre si. Por quê? Porque esses que estão presos, essas abelhinhas que estão presas nessa caixa de baixo, inferior, elas vão conseguir reproduzir só entre elas, e as da caixa superior igualmente também conseguir reproduzir só entre elas, certo? Então há um isolamento reprodutivo. Por quê? O fato dessas espécies, desses indivíduos, essas subpopulações no caso, né, se reproduzirem só entre si e em um grupo pequeno, faz com que elas troquem os genes, que é o que a gente chama de endogamia, tá? E essa troca de genes nesse grupo pequeno vai alterar o DNA desses indivíduos e vai gerar mutações, recombinações, novas mutações, novas recombinações, e vai dar origem a abelhinhas com característica totalmente diferente dessa população inicial, certo? Então aqui, em vez de eu ter abelhinhas alaranjadas, eu vou ter abelhinhas de coloração vermelha e abelhinhas de coloração amarela. Isso quer dizer que são duas espécies novas, já distintas da espécie ancestral, que é essa inicial aqui. Então, o que é o isolamento reprodutivo? Na fase final do teste, se eu tirar todas essas abelhinhas das caixas e misturar elas de novo, elas já têm um DNA, já têm uma genética tão diferente que mesmo que elas estejam juntas, elas não vão conseguir acasalar, elas não vão ter nem preferência sexual pelas abelhas diferentes, né? Morfologicamente diferentes. E mesmo que elas cruzem, por elas já serem espécies distintas, elas não vão gerar descendentes férteis, tá ok? Então, esse é um exemplo, né, um dos experimentos para demonstrar como que esse isolamento e essa especiação ocorre, tá? Então, o isolamento geográfico, ele leva ao isolamento reprodutivo, e esse isolamento reprodutivo gera a especiação, que é a formação de novas espécies. Então, por isso que nós temos uma riqueza tão grande de espécies no nosso planeta, tá? Aí, uma observação em relação a essas especiações é que nós temos tipos de especiação. Nós temos especiações simpátricas e alopátricas. Esse exemplo inicial que eu mostrei, que é o mesmo aqui, ó, que eu mostrei aqui, a gente chama de especiação alopátrica. Qual é a diferença da simpátrica para a alopátrica? A alopátrica precisa necessariamente que haja um isolamento geográfico dessa população. As populações fiquem isoladas geograficamente. Já o simpátrico, não há necessidade de isolamento geográfico, tá? Por exemplo, pode ocorrer o processo de especiação por seleção sexual. O que seria essa seleção sexual?
Exemplo aqui, ó, trigo, de espécies, né, diferentes. Trigo, tabaco, batata, são várias espécies, né, poliploides. E esses isolamentos reprodutivos aqui, ó, por exemplo, savanas são ambientes típicos para ambientes reprodutivos, né, florestas. Então, se eu pego aqui espécies isoladas reprodutivamente, como os leoas, né, e os tigres, né, eu vou formar um liger, que é uma espécie, que é um indivíduo formado pela fecundação de espécies distintas, mas dá origem a uma prole, mas esse indivíduo, essa prole, ela é infértil, tá? Então, no caso desse tipo de isolamento, né, desse tipo de isolamento reprodutivo, né, é importante algumas características, né? Então aqui nós temos já um liger, já os bebezinhos, e aqui o bichão, né, bem grande, porque ele tem característica tanto das leoas, né, dos leões, quanto dos tigres, né, ou das tigresas. Outro exemplo é a égua, né, o jumento e o burro, tá? Então, o jumento, quando ele cruza com a égua, ou a jumenta com o cavalo, né? Eles vão dar origem ao burro. Pode dar origem a uma prole? Pode, mas qual é a restrição aqui? Essa prole, ela vai ser infértil, porque são espécies distintas, são do mesmo grupo dos equinos, mas são espécies distintas, tá? Então, o processo de especiação, ele tem que respeitar essas três características: isolamento geográfico, isolamento reprodutivo, interrupção de fluxo gênico e isolamento reprodutivo, tá ok? Então, tchau, até a próxima aula.